Olá, sejam todos muito bem-vindos, espero que estejam todos bem. Dando continuidade à nossa disciplina de clínica médica, hoje teremos como tema glicemia. A glicemia, nós precisamos entender todo o procedimento de verificar um nível de glicose no sangue, e consequentemente a glicemia de um paciente. E então aqui teremos como foco os principais distúrbios da glicemia, como a glicose é encontrada no sangue, os hormônios então produzidos para nivelar essa glicose e assim sucessivamente, tá ok? A parte, digamos, bioquímica muito específica, eu não vou estar dando foco, tá? Até porque é algo que não tem tanta necessidade para a equipe técnica, digamos assim. Mas vocês precisam entender as principais importâncias, tá? Como, por exemplo, a importância da glicose. Sabemos que a glicose ela tem um papel muito importante no nosso corpo, que é que produção de energia para as nossas células e também regular as funções do nosso corpo, dos nossos órgãos, tá? Porque é a principal fonte energética do organismo humano, ou melhor, do organismo animal, de forma como um todo, nós necessitamos da glicose. A glicose ela é quebrada e então formada em energia para todo o funcionamento do nosso corpo. Ela é o carboidrato mais importante para a manutenção energética, tá? E é uma fonte de energia para todos os nossos órgãos vitais, como coração, cérebro, pulmão, rim, fígado, enfim, todo o nosso corpo de forma geral necessita da glicose para que então seja uma fonte de energia para ter o funcionamento ideal do nosso organismo. Ela pode ser fornecida através dos alimentos, mas pode ser fornecido também pelo fígado através da produção de glicose, tá? Através de outros complexos que nós vamos falar aqui um pouquinho. Ela é importantíssimo, repetindo, para todo o nosso organismo, porque ela é a principal fonte energética do nosso corpo. Ela tem função de armazenamento, tá? Que ela pode ser armazenada no fígado, nos músculos, através de longas cadeias de glicose, formando o que nós conhecemos como glicogênio. Como assim, professor? Você se alimenta de glicose. Não de glicose especificamente, você se alimenta de carboidratos, né? O carboidrato vindo do trigo, vindo de massas, enfim. Consequentemente, para se chegar à molécula de glicose, esse carboidrato ele deve ser quebrado, né? O nosso organismo, o que ele faz? Ele entende que é uma cadeia longa, uma cadeia muito grande, mas ele vai quebrando essas cadeias, deixando de forma que fica armazenada no nosso organismo. Então ele junta todas as moléculas de glicose, formando o que nós conhecemos como glicogênio, e então armazena no fígado e nos músculos para que em determinadas ocasiões que o nosso organismo não encontra glicose com facilidade através da alimentação, essa glicose então é quebrada, que seria lá no fígado e também lá nos nossos músculos, tá? São reservas que serão utilizadas quando as taxas de glicose estiverem baixas no nosso sangue. Como assim, professor? Vamos supor que alguém está de jejum, fica de jejum aí durante o dia inteiro, 24 horas. Essa pessoa não se alimentou de nada. Então, automaticamente, tem como vir glicose da alimentação através dessa pessoa que ficou de jejum o dia inteiro? Não, automaticamente ela não se alimentou. Então, ela não tem glicose vindo do alimento, né? Então, como que essa glicose vai surgir no organismo dessa pessoa? Através da quebra do glicogênio, que foi armazenado lá no fígado e também nos músculos. Tá? Que é considerado ou chamado de anabolismo. Mas enfim, não vamos entrar tão a fundo nesse tema, bioquimicamente falando, mas vocês precisam entender que a glicose ela pode ser armazenada no fígado e nos músculos através de cadeias longas e utilizado quando não encontra-se glicose de forma suficiente na corrente sanguínea. No caso, um jejum intermitente, assim sucessivamente. Por isso que muitas pessoas fazem o jejum intermitente, que seria aquele jejum de grande período, para que ele possa, como se diz, emagrecer através da perca dessa glicose. E
Como assim, professor? Como que ele vai emagrecer perdendo glicose através do glicogênio? Porque, minha gente, glicose ela vai ser armazenada no fígado e nos músculos. À medida que ele vai ser armazenado em forma de glicogênio, vai formando o que nós conhecemos como cadeia de lipídios, tá? Gordura. Então, a gordura, ao ser quebrada, ela transforma-se em carboidrato, que no caso seria o quê? A glicose. Por isso que muitas pessoas praticam o jejum intermitente, mas lembrando que deve ser algo criteriosamente regrado através de tratamento clínico, tá? Um nutrólogo, um nutricionista, porque não é natural, pode causar vários outros danos no seu organismo, os quais nós vamos citar agorinha para vocês, tá? E enfim, só queria que vocês entendessem que a glicose ela pode ser armazenada em forma de glicogênio no fígado e nos músculos, tá? E quando as taxas de glicose no sangue estiver muito baixa, então esse glicogênio vai ser quebrado e lançado na corrente sanguínea através da quebra do glicogênio, transformando o glicogênio em glicose. Ela tem controle, a glicose, ela tem controle hormonal, tá? É o fator mais importante para o mantimento da homeostase corporal, ou seja, para que nós tenhamos um equilíbrio do nosso corpo de forma total, ou seja, todo o nosso corpo esteja funcionando de forma normal, o que nós conhecemos como homeostase, nós precisamos então da glicose. Ela é o principal mantimento, tá, do nosso equilíbrio corporal. Ela é feita primariamente pelo hormônio anabólico, tá, que reduz a glicemia, que no caso é insulina, e também através dos hormônios catabólicos, que aumentam a glicemia. Digamos o seguinte, a glicose no nosso sangue, ela vai ter controle através de dois hormônios aí, o que nós conhecemos como insulina e, no caso, os antagonistas à insulina, que é o glucagon, o hormônio de crescimento, e as catecolaminas. Como assim, professor? Quando o nosso corpo está com grande quantidade de glicose no nosso sangue, o nosso organismo então produz o hormônio conhecido como insulina e insere na corrente sanguínea. O que essa insulina faz? Essa insulina vai pegar a glicose, tirar da corrente sanguínea e jogar para dentro da célula. Já o glucagon e o hormônio de crescimento e as catecolaminas, elas vão ser o contrário. Elas não vão deixar com que a glicose entre para dentro do sangue, para dentro das células. Por quê, professor? Como que acontece isso? Vamos se dizer, eu estou com baixa quantidade de insulina, de glicose no meu sangue. Através do teste glicosímetro, eu verifiquei que eu estou com 70 de glicemia. 70 de glicemia ainda está assim dentro dos padrões, porém pode ser considerado também abaixo desses valores uma glicemia muito baixa, anormal. Então, o que vai ser liberado no nosso corpo para não deixar que essa glicose que está no sangue entre para a célula? Porque quanto mais a glicose entra para a célula, menos eu vou ter de glicose na corrente sanguínea. Então, eu vou precisar de mais glicose, só que eu não estou tendo mais glicose. Então, entra-se, no caso, o glucagon, os hormônios de crescimento e as catecolaminas para não deixar que a glicose que está na corrente sanguínea entre para dentro das células. E se eu tenho grande quantidade de glicose no meu sangue, ou seja, a minha glicemia está lá em cima, aí vem o hormônio da insulina. A insulina então pega essa glicose e lança diretamente para dentro das células, ok? Os principais hormônios envolvidos são produzidos no pâncreas, o qual apresenta função exócrina e função endócrina. Como seria isso, professor? A parte do pâncreas que produz a função endócrina, que é a produção das enzimas digestivas, ele vai liberar essas enzimas em cima do órgão, tá? Ele lança em cima do órgão específico, como por exemplo, o que já deu as enzimas digestivas. Então as enzimas digestivas, quando o pâncreas produz elas, ele vai inserir lá no órgão específico mesmo. Se é enzimas digestivas, então ele vai agir dentro do sistema gastrointestinal. Já a função endócrina é a produção e secreção dos hormônios proteicos, como glucagon pelas células alfas e insulina pelas células betas das ilhotas de Langerhans,
que vai produzir esses hormônios e lançar na corrente sanguínea. Função exócrina, ela tem função de lançar esses hormônios produzidos diretamente em cima do órgão responsável. A função endócrina vai produzir a insulina e o glucagon e lançar na corrente sanguínea de acordo com a necessidade. Se eu tenho grande quantidade de glicemia, se a minha glicemia está alta, libera então insulina. Se a minha glicemia está baixa, libera o glucagon. A insulina lança a glicose para dentro das células e o glucagon faz o quê? Ele não deixa então que aquela glicose que está na corrente sanguínea entre para dentro das células. Ou seja, um hormônio tem função contrária ao outro. Aqui vocês podem ver a parte do pâncreas em um corte meridional, onde meridional não, sagital, horizontal, onde temos as células alfas, as células betas e as ilhotas de Langerhans. É onde são produzidas insulinas, tá? Nessas células. E quando temos a disfunção ou morte dessas células é onde começa as disfunções, o que conhecemos como as patologias de diabetes mellitus. O diabetes, digamos assim, diabetes tipo 1, tipo 2, é quando essas células aqui, elas não conseguem ser produzidas e automaticamente, por conta de um defeito, ou enfim, a má produção ou a hereditariedade, eles não conseguem produzir tanto a insulina como o glucagon. E então tem-se esse desequilíbrio da glicemia no sangue. Tá, ok? A glicose ela pode encontrar-se em valores altos, em valores baixos, consequentemente gerar um distúrbio e essa pessoa vai ter o que conhecemos como diabetes. Tá? A insulina, minha gente, ela é um hormônio secretado pelas células betas das ilhotas de Langerhans do pâncreas e a sua função primordial é transportar a glicose da corrente sanguínea para dentro das células, as quais irão ser usadas para a produção de energia, tá? Com isso também a insulina é fundamental para o controle do nível de glicemia no sangue, o qual eu já falei para vocês no início aqui. A insulina, ela vê que tem muita quantidade de glicose na minha corrente sanguínea. Então o que ela vai fazer? Ela vai manter o equilíbrio da glicemia, né? O que é a glicemia? É o valor da quantidade de glicose no sangue. Se esse valor estiver muito alto, então o meu pâncreas libera insulina para a corrente sanguínea, tira aquela glicose disponível na corrente sanguínea e lança ela para dentro das células para produzir energia e então as células consigam trabalhar, tá? Ter a sua função corporal que de acordo com o seu órgão, tá ok? E aqui nesse slide, nessa lâmina, tem as funções bioquímicas, mas eu não vou focar tanto porque é algo sim que fica, muito, como se diz, pesado, não pesado, mas é muito conteúdo em relação ao que vocês precisam entender diante do complexo de glicemia, tá? E o complexo de insulina. Mas caso por título de curiosidade vocês queiram saber e queiram pesquisar mais a fundo, vocês podem estar lendo e então estar compreendendo o complexo da bioquímica em relação à insulina.